Olá, como vai você e a sua família? É um privilégio chegar até a tua casa. Eu queria que você prestasse atenção nos próximos minutos. Deus tem uma palavra de mudança para você, para fazer uma nova história a partir da tua origem. Você sabe de fato de onde você veio? Você consegue entender qual é o teu propósito? Durante os próximos minutos, uma nova visão vai ser apresentada a você, baseada nas Escrituras e no amor de Deus. Acompanhe conosco este programa e no final eu quero falar com você e fazer uma oração por tua família. Abra comigo a sua Bíblia. Dá um glória a Deus aí. Toque em alguém e diga assim, ó, não te contaram sua verdadeira história. Diga para outra pessoa, não te contaram sua verdadeira história. Juízes capítulo de número 11. Verso de número 1 ao verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Jefté o gileadita era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes expulsaram Jefté, dizendo, você não vai receber nenhuma herança na nossa família, pois você é filho de outra mulher, você é filho de uma prostituta. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Tobi era o lugar onde todo homem que fugia se escondia, todo homem que devia se escondia, todo criminoso se escondia. Era o tipo de lugar para onde corriam os desprezados, os párias da sociedade. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade, aqueles que o expulsaram, aqueles que o desprezaram, aqueles que chamaram ele filho da prostituta, que viram ele passar na prova, mas não ajudou, foram até Jefté em Tobi, foram até aquele lugar dos desprezados, porque lá no lugar dos desprezados eles disseram assim, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Só isso já mexe com o coração da gente. Porque aquele que foi desprezado foi acolhido. E reconhecer o valor que ele tinha. Jefté era filho de um homem importante, que em algum momento do seu casamento saiu com uma prostituta. E antes de ter um filho com a esposa, ele teve um filho com a... Na nossa cultura, se a gente quer xingar bem alguém, a gente chama Jefté, filho de uma prostituta. Logo os filhos do casamento nascem, crescem, e dizem assim, o quê? O filho da prostituta vai dividir a herança do nosso pai com a gente? A gente que é uma família top, a gente que é uma família que sai na coluna social, a gente que é uma família que tem terras na região, tem negócio na região, e vai um filho de uma meretriz ser o nosso líder? Que vá para a terra de Tobi, que vá para onde ficam os desprezados, que vá para onde ficam os esquecidos, porque ele é filho de uma prostituta. Mas um dia a história muda. O que eu disse? A história sempre muda. A história, a terra, ó, uma volta por dia. E eles vão até lá em Tobi, onde Jefté pegou o que tinha de pior ao redor dele e se tornou um líder. Deixa eu liberar uma primeira palavra, posso? Ainda que você plante um lírio no meio do lixão, ele brotará branco, como a roupa de qualquer um de nós pode estar. Ainda que você plante um lírio no meio de um lixão, ele brotará puro e limpo, como Deus o planejou para ser. Isso já me diz muita coisa. Mas eu quero ler uma outra história com vocês.
1 Crônicas, capítulo de número 4. Verso de número 9, verso de número 10. O pessoal vai pôr ali. O que a Bíblia diz? Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, o que quer dizer Jabes? Com muitas dores o dei à luz. Jabes quer dizer dolorido, dor. Ou seja, quando ela olhava para Jabes, disse, você é a dor da minha vida. Você é a minha dor. Você me dói. Toda vez que eu olhava para Jabes, só lembrava de dor. Olha, você veio numa época ruim da minha vida. Você veio numa época dolorida. Imagina você crescendo e sua mãe só olha para você e diz assim, ô minha dor, ô minha lástima. Mas a Bíblia diz, o que acontece? Verso número 10. Tudo pode ser mudado, sim ou não? Diga para alguém, a história pode ser mudada. A Bíblia diz assim, Jabes orou ao Deus de Israel. E quando ele orou ao Deus de Israel, ele orou assim, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão seja comigo, guardando-me dos males e livrando-me de dores. E o que aconteceu? Lê o final. Eu estou contando para você a história de dois homens que tinham um passado nebuloso e terrível. Os seus irmãos diziam assim, filho da prostituta, sai do nosso meio, vai para o teu lugar. Outro, a própria mãe diz assim, quando você nasceu eu só vi dor. Quando você nasceu a minha vida foi uma dor. Você é a dor da minha vida. Você é a dor da minha vida. Mas esse cara cresce e ele diz assim, eu vou orar ao Deus de Israel para que Ele me aumente. Eu vou orar ao Deus de Israel para que Ele tire as dores que foram colocadas dentro de mim. Eu vou orar ao Deus de Israel para que Ele me abençoe. O outro diz assim, eu fui mandado para a terra de Tobi, disseram que aqui era o meu lugar, mas eu não sou o que estão dizendo a respeito de mim. Mesmo aqui eu vou provar o meu valor. Posso dizer 3 coisas para vocês, se você pegar isso eu estou feliz. Número 1, teu passado não te define. Vou repetir, só o irmão aqui deu um glória bom. Teu passado não te define. Número 2, teu nascimento não te define. Número 3, nem os teus pais te definem. Levante a mão e diga, não sou definido pelo meu passado. Não sou definido pelo meu nascimento. Não sou definido pelos meus pais. Dê um aplauso a Deus. Teu passado pode ser vergonhoso. O lugar que você nasceu pode ser um problema. Teus pais, nem sei. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nada disso define você. Segure na mão de alguém e diga, teu passado, teu nascimento, tua família, não define você. Existe uma diferença entre passado e origem. O teu passado é a história que te contaram. Tua origem. Salmo de número 139. Salmo de número 139. Olha esses versos. Você é capaz de crer no que a Bíblia diz? Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Nasceu do ventre da prostituta, mas quem fez? Ele não era obra do acaso de uma noite.
Não era obra do descuido de um homem e de uma mulher. Ele não era obra de uma aventura, de um estupro, de uma prostituição, de um adultério. Ele era uma obra de Deus. Segue o texto. Eu te louvo porque me fizeste de modo admirável, especial e tuas obras são maravilhosas. Lê o final. Disso tenho plena certeza. Agora segura um pouquinho. O mesmo Davi que escreve o Salmo 139 é o Davi que escreve o Salmo 51. E no Salmo 51 ele escreve: em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, ele está dizendo, embora eu tenha sido concebido em pecado, não é o pecado da minha mãe que define como eu fui criado. Porque eu não fui criado pelo ato sexual do meu pai e da minha mãe. Eu fui criado por Deus. Segue o texto que você vai ver melhor, 15. Meus ossos não estavam escondidos em ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos viram o meu, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Você vem antes do ventre. Sua história precede o ventre da sua mãe. Sabe aquele ultrassom, os mais novos, que você era só uma célulazinha? Pois eu quero te dizer, ali os homens começaram a contar a sua história. Mas Deus já havia escrito a sua história antes que qualquer um te percebesse. Olha o que ele está dizendo. Eu te conheci antes de que você fosse formado no ventre da sua mãe. Eu te conheci antes que você viesse a ser conhecido de alguém. Você não começou no dia em que seus pais coabitaram. Você começou no dia que Deus te imaginou. Verso de número 17, por favor. Como são preciosos para mim os teus pensamentos. Ó Deus, como é grande a soma de todos eles. Que lindo isso. Que Deus está dizendo, que a Bíblia está dizendo, você não foi criado a partir do ato sexual de um homem e de uma mulher. Você já existia antes disso. Contaram para você o seu passado, contaram para você uma história a partir do teu nascimento, a partir da tua gestação, mas a verdade é que já existe um livro onde você está registrado, o livro de Deus. Portanto, você pode ter tido uma gestação complicada. Você pode ser fruto de uma gravidez indesejada. Você pode ser oriundo de uma família desconstruída. Mas eu vim lhe dizer uma coisa. Sua história não começa aí. Sua história começa em Deus. Porque as pessoas conhecem a sua alma e o seu corpo. Mas eles ainda não entenderam o seu espírito. Porque eu não sou a alma que vocês compartilham e comungam. Eu não sou o corpo que vocês assistem. Eu sou um espírito oriundo de Deus. Sabe qual a diferença? A diferença, meus amados, a diferença é que eu não comecei no ventre da minha mãe. Eu comecei no coração de Deus. A diferença é que o meu passado é o ventre da minha mãe, mas a minha origem é o céu. O meu passado começa a ser contado nessa terra dia 30 de abril de 77, às 8h20 da noite. Mas a minha origem veio desde antes da fundação do mundo, quando Deus um dia pensou na minha existência. Ali eu comecei. E por que isso é importante para você? Por algumas coisas. Primeiro, porque você não será definido pela história que as pessoas conhecem. Você vai confundir muita gente.
Porque enquanto eles estiverem pesando você pela sua história, Deus estará cuidando de você pela sua origem. Enquanto eles estiverem pensando em você pelo seu passado, pelo divórcio, pelo adultério, pela falência, pelo crime, pelo erro, pela falha, Deus vai dizer assim: eu não estou olhando ele pelo que ele fez, eu estou olhando ele por quem ele é. Como é que é o amor de um pai e de uma mãe? Pegando em condições normais. Um pai e uma mãe amam o seu filho antes que ele tenha feito qualquer coisa. Ou seja, as pessoas com quem eu me relaciono, elas vão somar coisas para me amar. Quantos entendem isso? Elas vão somar coisas para me amar. Elas vão somar coisas para me amar. Então, por exemplo, eu conheço a Francis e o Leandro desde que a gente era adolescente. A gente estudou junto no mesmo colégio, a gente é amigo desde então. Nós começamos a conviver. Eu com eles e eles comigo. Eu fui somando coisas, e eles foram somando coisas que fez com que a gente se amasse. Então, a nossa relação, ela vem de uma história. E por causa dessa história que a gente tem, a gente se ama. E se no caminho da história aqui algumas coisas ruins acontecer, não vai, está amarrado, em nome de Jesus. Mas assim, alguma coisa ruim acontece. Essa mesma história vai fazer com que esse amor, não é assim? Por quê? Porque a nossa relação, a minha relação com eles, a relação deles comigo, é construída a partir do histórico que a gente foi tendo junto. E que graças a Deus até aqui foi bom, e por isso é bom. E se fosse ruim? Aqueles dali eu não quero nem papo com eles. Agora um pai e uma mãe é assim? Vai acontecendo, ai que bonitinho, hoje ele piscou, amei mais. Ai que bonitinho, deu risadinha, amei mais. É assim? Como é que foi? Quando você soube que existia, você já amava, porque o amor de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, não é construído a partir do que se faz, é construído a partir da origem. Como veio de dentro de mim, eu amo. Deus não está esperando que você faça nada para te amar. Aliás, Deus não está com régua alguma medindo você. Deus sabe de onde você saiu e sabe que você saiu dele. E porque você saiu dele, você já é amado. Sabe qual é o problema nosso? A gente achou que se a gente pregasse o inferno, as pessoas com medo do inferno iam acertar a vida. E sabe o que aconteceu? Ninguém acertou a vida porque a gente pregava o inferno. Ah, já sei, então não vamos pregar o inferno, vamos pregar o céu. Porque o céu é bom, o céu tem rua de ouro, o céu tem rua de cristal, lá no céu é tudo maravilhoso, tem mansão. Então vamos pregar o céu, porque aí se a pessoa ouvir do céu, ela vai acertar a vida dela porque ela quer ir para o céu. Sabe o que aconteceu? A gente pregou o céu e as pessoas não acertaram a vida também. Aí, então já sei, vamos pregar sobre maldição. Se você faz errado, você tem maldição. Porque vamos ver se as pessoas acertam a vida. Sabe o que aconteceu? As pessoas continuaram fazendo as coisas erradas, tudo mesmo você pregando sobre maldição. Ah, já sei, vamos pregar sobre bênção. Bênção, porque assim, se ele fizer tudo direitinho, ele vai ser abençoado. Sabe o que aconteceu? As pessoas também não acertaram a vida. É ou não é? Sim ou não, gente? Esse é aquele dia que eu sei que vocês querem pegar em pedra e tirar em mim. Mas a religiosidade vai ser arrancada da gente, ou a gente arranca a religiosidade dentro da gente, ou a gente arranca a religiosidade dentro da gente. Então, pregar de inferno, por medo do inferno, todo mundo continuou pecando, fazendo coisa errada. Ah, com a vantagem de ir para o céu, todo mundo continuou com a vida torta, mesmo a gente falando que se fizesse tudo certo ia para o céu. Ah, mesmo a gente falando da maldição, todo mundo continuou. E falando da bênção, todo mundo continuou. Sabe por quê? Porque a gente está procurando no lugar errado. A gente precisa lembrar quem a gente é. E o dia que a gente entender quem a gente é, a gente para de fazer certas coisas.
A gente para. O dia que a gente entender que a gente foi criado em Deus, a gente muda a história da vida da gente. A gente entendendo quem a gente muda. E você precisa entender, teu passado não te define. Porque você vou aqui dizer algo forte, um pedacinho de Deus, que Ele tirou dele e pôs na terra. Você sabia que isso é isso? Você sabia que isso é isso? Então a próxima vez que você se olhar no espelho, lembra de algumas coisas que você tem feito e diz, isso não combina com quem eu sou. A próxima vez que o diabo diz para ele, isso não combina com quem eu sou. A próxima vez que você estiver ali, naquele momento down, depressivo, todo, lembra, isso não combina com quem eu sou. A próxima vez que você ficar lembrando das suas dores, das suas feridas do passado, e você quisesse falar assim, opa, essas feridas não definem quem eu sou, porque não foram delas que eu saí. Eu saí de dentro de Deus. Eu saí de dentro de Deus. Nós estamos somando para ver se amamos. Um filho já é amado por natureza. Quantos podem dizer amém? Amém. Todo fracasso então pode ser mudado quando você rever a história. Se você começar a voltar a tua história, encontramos um ponto aqui, hein? Aí você diga assim, não, vamos voltar mais. Encontramos aqui uma origem, não, vamos voltar mais. Não pare a tua história até que você volte a Deus. Foi em Deus que você começou. E é a partir de Deus que você existe. Você tem que entender quem você é. Você precisa entender quem você é. Eu sou Jefté, o filho da prostituta. Não. Você é uma obra criada de maneira esplêndida e extraordinária. Tua mãe pode ter sido uma prostituta, Jefté. Teus irmãos podem ter jogado você na terra de Tob, esquecida. Mas você não é o esquecido, desprezado, envergonhado. Você é uma obra criada de forma extraordinária e maravilhosa. E antes que você estivesse no ventre da sua mãe, Deus começou a escrever um livro. E é deste livro que procede você. Dê um aplauso a ele. Levante a mão e diga, toda história pode ser mudada. Todo fracasso pode ser superado. Diga, basta parar de procurar no passado e buscar na origem. Quando a gente para de buscar no passado, os dons e os talentos que Deus depositou na gente vai aparecer. Quando você parar de olhar para os fracassos do teu passado, para o desprezo das pessoas e para como, olha só, a mãe de Jabes dizia, minha dor, meu sofrimento, mas ele disse, Deus, o Senhor é quem me abençoa, o Senhor é quem me faz crescer, o Senhor é quem me livra das dores e dos males. Ele disse, eu não vou parar no que minha mãe disse, eu vou a Deus. Pois Ele tem outra palavra a meu respeito. Diga comigo, eu estou indo à presença de Deus. Ele tem outra palavra a meu respeito. Quantos podem dizer amém? Com certeza, um dos males mais frequentes e presentes na nossa sociedade é a ansiedade. O próprio Senhor Jesus, há 2000 anos, decidiu aplicar um tempo do seu ensino para falar sobre ela. A ansiedade tem afastado pessoas do seu propósito original. Tem tirado a paz e a alegria de desfrutar a vida tão extraordinária, o
privilégio de viver. Com certeza, você já deve ter passado por um momento de ansiedade ou está convivendo com pessoas à sua volta que passam por isso também. Jesus, no seu ensino do Sermão da Montanha, falou contra a ansiedade, dizendo que ela não deve ter lugar na nossa vida. E a partir de algumas observações simples e acessíveis a todos, Jesus orientou cada pessoa em como vencer e derrotar a ansiedade. Num primeiro momento, ele pede que você observe a natureza e como o processo da natureza se desenvolve, olhando para as aves do céu, que não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, não passam fome. Ele pede que você faça uma comparação, olhando os lírios do campo que não costuram, não tecem, não têm tecidos ou alfaiates ou marcas, mas ele diz, nem Salomão, o homem mais rico, se vestiu como eles. A ansiedade não tem razão de existir quando descobrimos quem somos e o que podemos. Em Cristo Jesus, você que me assiste agora, pode descobrir uma paz que excede todo o entendimento, ou seja, uma paz que vai além da compreensão humana. Racionalmente, você teria muitos motivos para estar ansioso. Fazendo uma análise, observando números, enxergando cenários, você teria motivos para a ansiedade. Porém, em Jesus, Ele que é o príncipe da paz, aquele que governa através da paz, Ele nos dá elementos de observação, comparação e até mesmo de libertação. Como eu posso tirar de mim o peso que causa essa ansiedade? Nos últimos 20 anos, eu tenho ajudado pessoas no Brasil e fora dele a vencer a ansiedade. Tenho editado um livro que tem ajudado pessoas com uma breve leitura a superar momentos de angústia e pressão. E eu queria hoje dividir com você, que me assiste neste momento, este livro de forma gratuita. Se você enviar para mim agora um WhatsApp com a palavra livro neste número que está aparecendo em sua tela, livro neste número que está aparecendo em sua tela, eu vou enviar para você gratuitamente o meu livro Olhando as Aves do Céu. Como Jesus nos instruiu e nos ajudou a superar a ansiedade. Portanto, pegue o seu telefone agora, vamos lá. Eu vou gastar aqui 1 minuto na TV com isso. Investindo em você, acreditando que ele pode mudar o destino da sua vida e dos que você ama. Envie livro para este número que aparece em sua tela agora. E gratuitamente você vai receber o livro Olhando as Aves do Céu. Vamos lá? Pegou seu celular? Enviou para nós? Eu tenho certeza. Eu recebi milhares de testemunhos e continuo recebendo através deste livro que está chegando daqui a pouquinho para você. Livro para este número na sua tela e eu sei que você vai ser muito abençoado. Eu oro para que o Senhor, o Todo-Poderoso, abençoe você e sua casa, trazendo sabedoria, equilíbrio e força. Deus é contigo para mudar a sua história. Neste domingo, eu quero convidar você a estar comigo às 8h30 da manhã, 10h30 da manhã e 18 horas em nossa igreja, a Igreja Cristã Mundial em Suzano, e o nosso endereço nós vamos enviar junto com o livro. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.